Queridos amados irmãos, vida e graça é com Cristo. Quando nós falamos da verdade em Cristo Jesus, nós estamos mencionando aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Vida eterna com Jesus Cristo. Vida eterna em Jesus. Quando João, discípulo amado, escreveu o seu livro, cerca de 30 anos depois que os demais evangelhos foram escritos, uma perigosa heresia deitava raízes entre os cristãos. Era o gnotismo, o ensino desvirtuava a verdade central do Evangelho, a doutrina referente à pessoa de Cristo, e assim removia o fundamento da esperança de vida. O Evangelho de João é um esforço para reafirmar as verdades concernentes a Cristo, a sua divindade, a sua verdadeira humanidade, a sua vida perfeita, o seu sacrifício expiatório, a sua ressurreição e a sua promessa de voltar ao mundo. Tudo isso foi feito a fim de que tivéssemos base para ter esperança. Em seu livro, João declarou: estes sinais foram registrados para creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Em João, capítulo 20, verso 21. O apóstolo emprega a palavra vida 43 vezes em expressões tais como: a vida está nele. Cristo, vim para que tenham vida, e eu sou o pão da vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Meus amados, quando observamos as Escrituras Sagradas, nós atentamos a esse versículo, o qual tenham vida. Jesus menciona que todo aquele que está nele tem que dar fruto. Aquele que não der fruto estará totalmente danificado e haverá necessidade de uma poda. A nota tônica do livro de João é que Cristo veio para dar vida ao homem. Ele veio dar vida não apenas no sentido de livrar da perdição, mas também no sentido específico da palavra, dar vida a quem estava condenado a perdê-la. Por que esta ênfase do apóstolo ao ensino de que Cristo veio para dar vida? É que ele é a nossa esperança de vida. Porque pelo pecado do homem perdeu o direito da vida, pois o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos, capítulo 6, verso 23. Ao criar o homem, foi o propósito de Deus conferir-lhe vida imortal, mas o Senhor não dotou o homem com imortalidade logo ao criá-lo. Adão e a sua mulher Eva deveriam ser primeiro provados. Eles eram seres livres e deveriam demonstrar que seriam obedientes ou não aos princípios divinos. O ponto da prova é mencionado em Gênesis capítulo 2, verso 15 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal, evidentemente não produzia mal algum de si mesmo, ou acarretava o mal, ou era desobediência ao mandato divino. Se o homem fosse imortal, não seria ameaçado com a morte. Imortal quer dizer não sujeito à morte. Nossos primeiros pais falharam na prova, desobedeceram a Deus. Depois de pecarem, Deus não lhes permitiu comer da árvore da vida. Essa árvore tinha a virtude de perpetuar a vida, transmitindo aos seus descendentes a natureza pecaminosa. Nossos primeiros pais nos legaram também a sentença de morte. A Escritura diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Como pecadores não temos esperança de vida, além dos 70 ou poucos anos mais que vivemos. O salmista Davi assim escreveu: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, pois, passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Lá no Salmo 113, verso 15 e 16. Foi para restituir a vida ao homem, o direito de viver para sempre, que Cristo veio ao mundo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, verso 10. E ainda, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Cristo traz a imortalidade mediante o Evangelho. O apóstolo Paulo fala de graça, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E aceitando o Evangelho, arrependendo-nos, confessando e abandonando o pecado, entregando a vida ao Salvador, obedecendo a sua palavra, que nos ligamos ao doador da vida e temos a promessa da imortalidade. A volta de Cristo a essa terra é que será conferida a imortalidade aos que pela graça de Deus se tornaram dignos dela. O Salvador voltará com poder e glória para buscar o seu povo. E se eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.